Seja muito bem-vindo à edição 2 da Brand Secrets. Hoje nós vamos falar sobre um dos personagens mais icônicos do ramo empresarial, de lojas, produtos físicos e marcas, que é o Phil Knight. Se você não conhece o Phil Knight, ele é fundador da Nike, né, antes conhecida como Blue Ribbon, e assim, sua trajetória ela não é só inspiracional, mas conseguimos tirar lições de marketing de empresas que você mesmo, lojista, no século XXI consegue aplicar para aproveitar oportunidades e realmente ganhar o mercado do produto físico. O Phil Knight, ele formou como contador, e aí depois que ele formou, ele ficou um tempo numa empresa normal, e ele decidiu, depois de, acho que se não me engano, uns 3 anos, viajar ao mundo. Né? Ele falou, cansei disso aqui, não sei o que eu vou fazer da minha vida, juntou toda a grana e saiu para viajar. E ele passou por vários países, ele ficou mais de 1 ano fora dos Estados Unidos, mas tinha um lugar que ele queria passar, que era o Japão. E por que o Japão? Phil Knight, ele é corredor de, basicamente, trekking nas faculdades, universidades, foi de times, ganhou medalhas e tudo mais. E ele, consequentemente, gostava muito de tênis de corrida, acompanhava muito, estava sempre por perto ali das novidades. E basicamente ele falou, eu quero passar numa sede de uma marca que chama Tiger, que é um tênis de corrida, é uma marca de tênis de corrida, que inclusive ele considerava muito melhores que todos os tênis que se vendiam nos Estados Unidos. E ele tinha uma ideia meio louca. Ele falou, vou chegar lá no Japão do nada, vou bater na porta dos caras e falar que eu quero importar Tiger para os Estados Unidos. Ele viu essa oportunidade e falou, precisa acontecer. E aí ele viajou o mundo, ficou lá rodando o mundo, morou no Havaí um tempo, por aí vai, até chegar no Japão. E aí chegou no Japão, ele conseguiu a reunião. Ele não tinha empresa, não tinha fábrica, não tinha nem CNPJ aberto, né? CNPJ eu falo do Brasil, mas vale também lá para os Estados Unidos algum equivalente. Mas conseguiu a reunião, falando que ele era um CEO que estava a fim de importar milhares e milhares de tênis. E é muito legal esse caso, porque o Phil Knight chegou na reunião sem saber nada, não sabia nem o nome da empresa dele, e no meio da reunião ele teve a brilhante ideia de nomear de Blue Ribbon, que se tornou o nome da Nike aí por mais de 20 anos, se eu não me engano. E exatamente nessa conversa ele conseguiu fechar o contrato de trazer 300 pares da Tiger de volta para os Estados Unidos. Tem até uma foto que basicamente é o Phil Knight na casa dele com caixas de tênis em todos os lugares da casa. E aí ele começou sua jornada empreendedora e foi vendendo porta a porta. Ele viajava com o time dele, pelos Estados Unidos inteiro, vendendo porta a porta nas corridas que tinham tênis Tiger. E deu muito certo, começou a dar muito certo, e aí tem toda a história ali da Nike, que eu não vou entrar em tanto detalhe. Mas por que eu queria contar esse começo? Eu acho que esse começo ele traz 3 insights muito bons da gente refletir mesmo. O primeiro deles nem sempre a gente precisa de recursos para fazer algo incrível acontecer. Muitas vezes, e eu tenho esse problema também, acho que todo mundo tem um pouco desse medo, de que às vezes, eu preciso de tanto de investimento, ou preciso de ter uma grana juntada para começar a fazer alguma coisa diferente aqui na minha empresa, ou não, o estoque está muito apertado e então não tem como eu testar coisas novas. Só que, na verdade, eu acho que é o processo inverso. Primeiro você acredita no sonho, primeiro você fala, não, isso aqui vai acontecer, e depois você acha a forma disso acontecer. E você vê na história do Phil Knight, e isso vale em várias outras etapas da vida dele, que ele sempre funcionou assim, basicamente. O segundo insight que eu gosto muito, e aí vale muito da forma que ele começou a vender os produtos Tiger lá, nesse início, basicamente indo de corrida em corrida. Os primeiros 6 vendedores da Nike, inclusive hoje, são nomes de ruas lá na sede da Nike Internacional, eles basicamente foram pessoas que na verdade eram corredores, que viram o Phil Knight vendendo nas corridas e falaram, cara, você é muito louco, mas assim, gostei do tênis, gostei pra caramba, testei aqui, achei top, quero ser seu vendedor, quero trabalhar com você. E esses foram os primeiros funcionários do Phil Knight. E por que eu acho isso incrível? Pelo final, vendedores, quando a gente está falando principalmente de marcas, marcas que no final das contas têm que ser grandes, marcas que você quer que cheguem no mundo inteiro, as pessoas precisam de ser vendedores, elas precisam de usar o produto, precisam de acreditar, precisam saber muito daquele produto. Os vendedores da Nike, eles entendiam, da antiga Blue Ribbon no caso, eles entendiam exatamente o que era sair de uma corrida com bolha, machucar o tornozelo porque o tênis estourou ali no meio do negócio, que é também aumentar 30 segundos, 20 segundos, às vezes 5 segundos no seu pace, só porque seu tênis te impulsionava um pouco mais. Então eles vendiam com paixão, eles vendiam como um amigo para as pessoas, e não é à toa que deu tanto certo. E nesse crescimento ele foi realmente explodindo a partir desse marketing raiz. Outro ponto que eu gosto muito da história do Phil Knight, que não está tão ligado a essa introdução que eu fiz, mas que eu acho extremamente importante, foi o carinho que ele teve com o produto também, que eu acho que, se você tem uma marca de produto físico, que é algo que você está sempre olhando, na verdade, se você vende qualquer coisa, é sempre algo que você tem que estar olhando.
E o que foi? Quando o Phil Knight se encerrou lá o contrato com a Tiger, deu problemas e tudo mais, ele pegou um treinador dele antigo, chamava Bowerman, e começou a desenvolver uma sola. Ele falou que era uma sola diferente, muito boa. Uma sola resistente, que dá para durável, mas também leve, confortável. E nesse processo, se eu não me engano, ficaram mais de, foi anos assim, testando essa sola até eles estarem confortáveis de vender. E foi criado por um treinador de corrida na universidade que era amigo do Phil. Então, assim, você vê o carinho que eles tiveram com o produto. Inclusive, a sola inicial chama Waffle Sole. Por que Waffle Sole? Porque ela era quadradinha, né? Parecia um waffle. E como que o Bowerman testou? Ele basicamente colocava na frigideira da casa dele para ver se ela conseguia segurar o calor, para ver se ela não deformava e tudo mais. Então, assim, você vê que mesmo sem os recursos ali de uma indústria fazendo teste, eles conseguiram montar uma sola incrível que se tornou um grande diferencial da Nike. Por quê? Porque os primeiros competidores da Nike, né, pessoas que eles fecharam ali, atletas, usavam exatamente essa sola, então, assim, ela se espalhou pelo mundo de forma natural. Por quê? Porque os caras que ganharam medalha usavam a Nike. E aí entra no terceiro e último ponto que eu gostaria de comentar, que eu acho que é extremamente importante, levando em consideração o mundo de creators, influencers, que, né, toda marca tem que trabalhar, né? E basicamente qual que é a ideia do Phil Knight lá no início, que foi algo que ele apostou fortemente, eu acho que vale muito, levando em conta os vendedores que ele trouxe para o time. Você tem que fechar pessoas que realmente acreditam no seu produto. Então, assim, o influenciador, o creator, que você fecha, não deveria ser pessoas que você acredita que vai ser interessante por causa da base dele ou porque o alcance dele é muito bom. Não, tem que ser pessoas, na verdade, que já usam o seu produto e que você simplesmente fala, você gostaria de ser um embaixador da marca, porque ele já usa, ele já confia, já é o que ele acredita. E quando ele for fazer conteúdo disso, ele vai fazer conteúdo sincero e autêntico. Consequentemente, o efeito disso é o quê? Hoje as pessoas estão buscando a autenticidade, sinceridade, então conecta, vende e espalha. E assim, até um ponto que eu estava quase esquecendo aqui, mas não quero deixar de falar, lá no início da Nike, né, eu acho que já não era Blue Ribbon, eles começaram a apostar muito mais também, e aí vale para esse papo que a gente está tendo aqui de influência. Eles começaram a apostar muito mais em atletas de alto nível para ganhar medalhas pela Nike do que necessariamente pessoas famosas. Obviamente, quando você tem mais caixa, você começa a abrir mais o jogo e tudo mais, faz muito sentido também pessoas famosas, elas têm às vezes muito mais alcance que um atleta de alta elite. Porém, que o Phil Knight apostou que deu muito certo foi, ele utilizou desse sucesso dessas pessoas, então, consequentemente, ele apostou num cara que ganhou medalha olímpica de corrida lá um ano. Ele apostou no tal atleta que às vezes nem era famoso, mas era um ótimo atleta. E com o tempo, isso foi gerando o quê? Resultados, medalhas para a empresa, que consequentemente viraram comerciais, viraram outdoors. E aí ele começou a se posicionar como esse cara que era a marca dos campeões. Então, assim, o brand, no final das contas, ele está muito ligado à forma que a gente pensa em como fazer o brand. Nesse caso, o que ele falou? Eu não tenho a grana para botar na época, um George Clooney, não sei, acho que o George Clooney é um pouco mais novo, mas só o exemplo. Cara extremamente famoso no mundo inteiro. Não, eu vou apostar nesse atleta olímpico, por quê? Porque eu preciso dar só o tênis para ele, que é o meu tênis, é o melhor mesmo, ele vai querer usar, ele corre com aquilo, ganha medalha e eu uso isso para capitalizar em comercial, eu uso isso para capitalizar em várias outras formas de publicidade. Então, assim, isso vale muito para creator também. Às vezes, um cara que tem 500 seguidores, mas faz muito sentido com sua marca. Por exemplo, você está vendendo uma coisa de esporte. E aí você, tem os influencers gigantes de esporte, Manu City, por aí vai. Só que você acha uma pessoa que encaixa muito com sua proposta de valor, que é uma pessoa foda, já conquistou parada grande, e você fornece equipamentos para ela, patrocina, dá os tênis, dá o equipamento, o que você tem na sua marca para ela, e ela vai e ganha uma ótima prova. E que é uma prova, sei lá, ela é uma ótima corredora de montanha, ou seja, não é uma parada muito bem divulgada no Brasil. De boa. Por quê? Porque ela está lá no pódio com a sua marca, ou seja, você consegue fazer um anúncio com isso. Você consegue fazer vídeos que ela gravou virarem anúncios seus, você consegue colocar isso em publicidades, você consegue usar isso para criar a história de quem a sua marca precisa de chegar, basicamente quem precisa de comprar sua marca. Então, assim, esse jogo de lidar com os recursos de uma forma inteligente também é algo que o Phil Knight fez muito bem lá no início da Nike. Obviamente, hoje ele tem Travis Scott, os grandes nomes aí, Michael Jordan depois ali na NBA, que são pessoas que não só são bons atletas, mas se tornaram extremamente famosos, mas não é só isso, entendeu? Teve uma estratégia por trás que é apostar em vencedores, e no caso dele fazia muito sentido. Então esse entendimento de quem que eu preciso de chegar para, não necessariamente ao maior
ou mais caro, ou que tem mais audiência. Não, é a pessoa às vezes que é certa e que só pela sinceridade dela vai vender muito mais que uma pessoa que só tem audiência. Fechou? Acho que é isso por hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e nos vemos na quarta que vem.